Seguimos com o Espaço Online desta segunda-feira. Estamos falando sobre endometriose com o Dr. Eduardo Schor, professor do Departamento de Ginecologia da Unifesp. Estamos ao vivo pela Jovem Pan Online e queremos a sua participação. No Facebook e nossa página Jovem Pan Online, é só curtir a página da Jovem Pan e deixar sua pergunta ou seu comentário. Pelo Twitter, @portal Jovem Pan, ou escreva um e-mail para a gente, espaço@jovempan.com.br. Esse é o nosso endereço eletrônico. A gente já falou no primeiro bloco sobre a doença, causas, enfim, como é que ela se desenvolve. Queria que o senhor iniciasse esse segundo bloco falando um pouquinho de tratamento. A partir de descoberta a endometriose, o que se faz? Então, depende de quanta doença a mulher tem. Se a gente está falando daquela jovem com doença inicial, sem nenhum sinal do que a gente chama de endometriose profunda, o tratamento ele pode ser simples. Bloqueando a menstruação dessa jovem, a gente vai, obviamente, deixá-la sem menstruação, sem cólica menstrual. Se ela não tiver mais nenhum outro sintoma da doença, como, por exemplo, dor à relação sexual, a gente considera essa jovem tratada. Na eventualidade de não haver sucesso no tratamento conservador com medicações, aí a gente acaba indicando cirurgia. E a cirurgia só retira essa camada de sangue que o senhor explicou, que está Isso. Fora do local. É isso? A gente costuma fazer esse tipo de cirurgia por laparoscopia, que é videolaparoscopia, que é uma cirurgia, uma técnica minimamente invasiva, que a gente chama. E a cirurgia consiste em remover todo esse tecido que está em local errado. Inadequado. Isso quando a gente fala em doença inicial. Uhum. Quando a gente tem doença avançada, que pode acometer ovário, pode acometer intestino, e bexiga, o tratamento clínico com medicação ele é menos eficaz. Aí a gente acaba tendo que, na grande maioria das vezes, abrir mão de uma cirurgia. E aí também pode ser feita por videolaparoscopia, só que aí já são cirurgias de um porte um pouquinho maior. Já se tira pedaço de intestino, já perde-se um pedaço de ovário, o que é muito importante, quando a gente fala em ovário, para o potencial futuro de gestação dessa mulher. Entendi. Então, a gente diz que a endometriose não é nenhum empecilho para ser mãe, para a maternidade, num estágio inicial, digamos assim, da doença. Aí não interfere tanto na questão da maternidade. Mas se tiver num grau avançado, a coisa fica mesmo mais complicada. A coisa fica mais complicada. Quer dizer, a gente tem mulheres com endometriose com 30, 35 anos que já tiraram os ovários, já tiraram o útero, e isso impossibilita de vez a gestação. E todas, se a gente pegar, por exemplo, no ambulatório da Unifesp, todas as pacientes com endometriose com esse grau avançado, indubitavelmente elas têm uma história de cólica de 8 a 10 anos. Puxa. Então ela fica sofrendo durante 8 a 10 anos, eu não sei por que não se valoriza a cólica menstrual, isso também é um pouquinho culpa dos ginecologistas que acabam não valorizando esse sintoma, e aí a doença vai avançando. Isso que eu ia perguntar para o senhor, justamente se falta informação dentro do próprio meio, né, dos médicos, porque quase todas as mulheres que eu conheço têm cólica menstrual e relatam isso, e acaba sendo uma coisa teoricamente normal e deixada de lado mesmo, até para o especialista. Não, é verdade. Então é complicado isso, né? A gente fica sem saída. Não, a gente tem estudos, e aí não se refere só ao Brasil, mas tem estudo brasileiro, tem estudo inglês, australiano, que mostram que o período entre o início do sintoma da mulher, ela ter cólica menstrual, e ela ter o diagnóstico e tratamento de endometriose, esse período varia de 8 a 10 anos. E nesse período de 8 a 10 anos, ela já procurou de 4 a 6 ginecologistas com queixa de dor. Então falta também um pouquinho de conscientização dos médicos ginecologistas, aí os médicos como um todo, não só ginecologistas, sobre a doença. É por isso que a gente vem brigando como sociedade, como universidade, para fazer um esclarecimento maior de público leigo e público médico sobre a doença. Por isso é importante a gente falar muito mesmo sobre esse assunto aqui, estamos falando para o mundo todo através da internet. Agora, sobre a questão de interromper a menstruação, que o senhor falou que seria uma das formas de tratamento no caso inicial da doença, há uma polêmica aí nessa questão de interrupção de menstruação, não é, doutor? Tem gente que é contra, tem gente que é a favor. Afinal de contas, seria tirar um ciclo natural da mulher, essa interrupção de menstruação? Qual é a sua opinião? Não, eu sou a favor da interrupção da gestação, da menstruação. Quer dizer,
não é fisiológico a menstruação. A menstruação é um sinal do útero de que não houve a gravidez. O que seria fisiológico, o que seria normal, seria a mulher engravidar, que é o que acontecia 500 anos atrás. A mulher começava a menstruar, começava a ovular, ela já engravidava outra vez, e até a menopausa ela tinha um número quase que sequencial de gestações. E tinha muito pouca menstruação. Então, o fato dela ficar sem menstruar não vai trazer nenhum prejuízo a mais do que se ela já tomasse a pílula. É óbvio que para interromper a menstruação a gente vai dar hormônio. E o hormônio tem suas consequências, tem seus riscos. Quais tem que são ser bem essas individualizado. consequências e riscos? Tem mulheres que, por exemplo, não podem tomar esse tipo de medicação? Tem mulheres que não podem tomar hormônio, que têm um antecedente de trombose, ou de doença cardiovascular, ou acidente vascular cerebral. Tem uma série de contraindicações que podem vir para a pílula. Ok. Então a gente tem que individualizar muito que tipo de mulher pode receber hormônio. Mas aquela que vai tomar a pílula anticoncepcional como um contraceptivo, vai tomar, vai fazer a pausa, vai menstruar, ela não vai ter nenhum benefício de ficar menstruando. Se ela tomar a cartelinha emendada na outra, não vai acontecer nada diferente com a vida dela. Por exemplo, uma mulher tabagista, ela pode tomar esse tipo de medicação? Ou é arriscado? Então, acima de 35 anos é contraindicado a pílula, que a gente chama combinada, que tem dois tipos de hormônio, em mulheres que fumam. É óbvio que antes dos 35 anos, se ela fuma, tem um risco maior de algum acidente, trombose, por exemplo, doença cardíaca, cerebral. Então, é uma associação não muito bem-vinda o tabaco junto com o hormônio. Mas acima dos 35 anos é proibitivo. Nós estamos conversando hoje com o Dr. Eduardo Uchoa. Ele é professor do Departamento de Ginecologia da Unifesp. O assunto é endometriose. Aguardamos a sua participação pelas redes sociais. Daqui a pouco tem mais um bloco. Até já.